Você se considera um discípulo de Jesus? Muitas pessoas dizem que creem nele, mas será que estão verdadeiramente seguindo seus passos da maneira correta? Para sanar essa dúvida, nesse vídeo nós iremos dar uma lida na Escritura e saber o que realmente é um discípulo, e mais ainda um discípulo de Cristo, para então sabermos como devemos proceder com o nosso modo de viver, uma vez que nós queremos seguir a Jesus. Meu nome é Igor, sou servo de Cristo, e se você quer entender o que é preciso para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, assista esse vídeo até o final. Bom, a palavra discípulo, ela vai significar um aluno, um seguidor, um aprendiz. E no contexto bíblico, vai ser aquela pessoa que está seguindo uma pessoa para observar de perto e aprender com aquela pessoa, com seu modo de vida, com os seus ensinamentos e até mesmo com suas ações, tomando aquilo como um exemplo. Jesus ele tinha muitos seguidores, pessoas que acompanharam ele em sua trajetória durante seu ministério e aprenderam de perto todos os ensinamentos que Jesus passou a eles. Jesus disse em Lucas, capítulo 9, versículo 23: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus ele faz esse chamado ao discipulado. Ele não diz procure algum homem com conhecimento. Ele diz siga-me. Ele não quer que você procure as coisas do mundo. Não quer que você siga homens. Ele quer que você siga ao próprio Deus, a Jesus Cristo. Portanto, o primeiro passo é ter esse desejo de seguir ao Mestre, seguir a Jesus. Todas as coisas que virão a seguir e as mudanças e transformações em nosso modo de viver, nas nossas atitudes e decisões, serão consequências de um desejo que primeiro veio de seguir este Mestre. Então o chamado de Jesus é pessoal. Ele olha diretamente para você e fala, me siga. E é algo transformador. Uma vez que você decide verdadeiramente seguir a Cristo, você não é mais o mesmo. Se você realmente segue, então você passa por uma transformação. No contexto das Escrituras, no tempo em que Jesus ainda estava aqui na terra, os discípulos deixaram tudo para segui-lo. Não importa o que estavam fazendo, se eles queriam seguir a Cristo, eles teriam que largar tudo e segui-lo. E não é diferente agora. Não é que você tem que largar tudo que está ao seu redor e seguir a Cristo fisicamente. Porém, se trata da ideia de você colocar Jesus em prioridade. Colocar ele em primeiro lugar, acima de todas as outras coisas. Então você não pode deixar que o seu trabalho, família, amigos ou qualquer outra coisa esteja acima de Cristo. Então, deixar tudo para segui-lo, negar a si mesmo, é o fato de que você vai colocá-lo em primeiro lugar. Não quer dizer que você vai deixar de trabalhar, de falar com sua família, com seus amigos, de maneira alguma. Mas lembre-se sempre que o primeiro lugar é Jesus. A palavra vai falar bastante de algumas atitudes, que são como marcas de um verdadeiro discípulo. Nós vamos estar checando agora algumas dessas marcas para que nós possamos ver se nós estamos cumprindo com elas e se não estamos, que a gente possa se aperfeiçoar e começar a praticá-las. A primeira marca é a obediência à palavra. João 8,31 dirá o seguinte: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Portanto, a primeira marca é essa obediência, se manter firme na palavra. É você ter essa atitude. Se Jesus falou que é assim, então assim eu farei. E mantenha-se firme. Assim você está mais perto de se tornar um verdadeiro discípulo. O amor um pelos outros é a outra marca que vai estar em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros.
Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então essa é mais uma marca. Perceba que Jesus fala que todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E é muito interessante porque Jesus e Deus, ele é amor. Desde o princípio até agora, tudo que Deus tem feito pela humanidade é porque Ele nos ama. E dessa forma, assim como Deus nos ama, nós devemos amar uns aos outros. E estando em um mundo que é tão egoísta e tão violento, amar uns aos outros traz um destaque. É por isso que nós seremos vistos como discípulos de Cristo, porque amando uns aos outros, nós estaremos nos separando do mundo, trazendo um amor assim como Deus nos deu o exemplo. Jesus amou até mesmo seus inimigos. Então nós devemos também demonstrar esse amor se quisermos ser verdadeiramente seus discípulos. Isso é, não somente amar, mas perdoar, servir, ter compaixão pelo próximo. E todas essas ações envolvidas com amar. Veja também o que diz João, capítulo 15, versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Essa é mais uma marca, dar frutos. E o que significa dar frutos? É quando você utiliza da palavra de Deus, do seu amor, dos seus ensinamentos para causar uma transformação na vida de alguém. Fazer com que essa pessoa aprenda algo, fazer uma boa ação, fazer com que ela venha ao reino, que conheça o amor e que conheça Jesus Cristo. Esse tipo de coisa é o que vai ser caracterizado como esses frutos. São as coisas que nós podemos fazer para servir ao reino de Deus, as coisas que Deus se agradará, que gerará impacto na vida de outras pessoas. E dar frutos não precisa ser algo grande, mas também não está limitado a algo pequeno. Isso significa que você dar uma palavra de sabedoria para uma pessoa pode ser um bom fruto. Do mesmo modo que trazer várias pessoas a conhecerem o reino de Deus também será um ótimo fruto. E dando esses frutos, nós seremos seus discípulos e Deus será glorificado através dessas ações. Agora trataremos do custo de ser um discípulo. Ser um discípulo nos traz muitas bênçãos, mas não pense que é algo fácil. Mas também não se prenda à ideia de ser algo impossível. Nós veremos aqui o custo de ser um bom discípulo. Lucas 14, versículo 27 dirá o seguinte: E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Esse versículo vai destacar a seriedade de ser um discípulo de Cristo. Quando você decide segui-lo, você está concordando em manter um compromisso. E esse compromisso inclui passar por dificuldades e mesmo assim manter-se firme, buscando o conhecimento e a sabedoria de Deus. Carregar a sua cruz faz referência a um método doloroso de execução, feito para aqueles que a sociedade tinha desprezo e rejeição. O que Jesus está querendo dizer é que aquele que não aceitar seguir esse padrão de passar por dificuldades, ser rejeitado e desprezado, não estava apto para ser seu discípulo. Isso também envolve negar os seus próprios interesses. Lembra que Jesus falou, negue-se a si mesmo. Isso significa que você não mais deve dar ouvidos aos seus desejos, mas sim agora aos desejos de Cristo. Então seguir a Cristo tem esse preço a se pagar. Negar a si mesmo, deixar o pecado, seguir contra a maré que o mundo tenta nos levar. É preciso entender que não mais você vive no corpo, mas agora Cristo vive em você. E, portanto, as suas ações devem ser todas pensando em glorificar a Deus e seguir os ensinamentos deixados na sua palavra. Isso não quer dizer que você tem que deixar de tomar sorvete, de ir ao cinema ou de ler um livro que você gosta.
Mas negar a si mesmo é entender que toda vez que o seu desejo for contra a vontade de Deus, você deve abandonar as suas próprias vontades para obedecer o que Deus ordenou em sua Escritura. E mais uma vez, sempre colocar Cristo como prioridade. Portanto, há esse preço a se pagar, mas saiba que vale muito a pena. João 14, versículo 6 dirá o seguinte: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, está vendo por que vale a pena? Porque esse é o único caminho que leva à salvação, que leva ao Pai. Portanto, se você quer estar com Deus na glória, esse é o único caminho, não tem outro. Se você quer conhecer ao Pai, o único caminho é Jesus Cristo. Não há outro algum. Então Jesus nos faz esse convite. Mas não é o convite que você entregará na porta do céu para entrar, mas sim o chamado à entrega total. Viver totalmente por Cristo. Sermos representantes de Deus aqui na terra, para sermos exemplos, sermos um espelho de Cristo para toda criatura vivente, que nossas ações demonstrem todo o amor que Cristo demonstrou quando veio à terra, para que sirvamos de testemunho, que o nosso modo de viver seja também o Evangelho. Portanto, que nós preguemos não somente com nossas palavras, mas com nossa vida como um todo, com nossas ações, com nossas atitudes, decisões e tudo o que nós somos. Que tudo isso seja entregue a Cristo, para que nós possamos viver em função dele. Portanto, ser discípulo não é apenas crer em Jesus, mas é segui-lo. Não é apenas admirá-lo, mas imitá-lo. Tomar ele como base para quem nós devemos ser. Avalie sua vida. Uma avaliação pessoal e sincera. Eu tenho sido como um discípulo de verdade? Reflita sobre isso e lembre-se, o chamado ainda está de pé. Você ainda tem chance de se tornar um verdadeiro seguidor, um verdadeiro discípulo de Jesus. E se você quer aprender mais para se tornar um discípulo verdadeiro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e mandar para os seus amigos, porque quando nós crescemos acompanhado, sempre que caímos, temos alguém para nos levantar. Mande para seus amigos e deixe o like para que o YouTube entenda que você está gostando e quer receber mais vídeos como esse. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor o que Deus deseja para nós. E torço para que você continue firme, estudando cada vez mais e seguindo as Escrituras. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.